Eu venho a essa tribuna hoje um pouco angustiado. Eu venho a essa tribuna triste. E venho fazer uma denúncia gravíssima. Não é grave, é gravíssima. E antes de começar a minha fala sobre essa denúncia, eu quero dizer que seja interpretado pelos nobres pares e por quem nos acompanha da forma correta. Eu tenho grande estima, admiração e respeito pela maioria dos servidores públicos do nosso município. Alguns que o ano passado, com aquele triste acontecido que teve comigo, me ajudaram tanto que eu não teria nem como pagar numa vida inteira. Mas tem sempre aquela turma que se acha acima da lei. Que se acha deuses intocáveis, protegidos de todas as formas. E eu não vou deixar barato. Dessa vez, eu não vou perdoar. Primeiro, eu vou dizer para os nobres pares algo que os nobres pares já sabem, talvez. Mas é importante para ficar registrado. Os vereadores são agentes públicos, investidos de mandato legislativo e eleitos por voto direto, em eleições simultâneas realizadas em todo o país para um mandato de 4 anos. Os vereadores são invioláveis no exercício da vereança, por suas opiniões, palavras e votos, na circunscrição do município. Como agente público, o vereador não está sujeito às normas dirigidas aos servidores públicos, e sim às normas específicas ao desempenho de suas funções básicas. Entretanto, aí vem a parte. Entretanto, para efeitos penais, o vereador é considerado funcionário público, de acordo com o artigo 327 do Código Penal Brasileiro. Está ainda sujeito à observância da lei de improbidade administrativa. Primeiro eu precisava dar essa explicação e agora fazer a triste denúncia. Um ataque à democracia, explícito, em público e no meio do povo. Não foi em particular. Domingo passado à tarde, dia 12, nós estávamos, a comunidade de Fazenda Souza, São Roque, Zona Lise, pessoas de Santa Lúcia, pessoas de Vila Oliva, estávamos nesse local, aguardando o secretário Solete chegar, para a gente ver o que poderia ser feito, porque o asfalto estava cedendo e provavelmente ia cair em cima das estufas. E já de imediato, para não me esquecer, agradeço a prontidão do prefeito de mandar fazer um conserto através da iniciativa privada. Um acordo da prefeitura com a iniciativa privada, estão arrumando a rua. Não vai ser trancada a rua. Naquele momento, senhoras e senhores, eu estava no meio do povo que aqui me colocou, dizendo para o povo o seguinte, e eu vou ler para que não haja nenhuma palavra errada. Eu estava dizendo para o povo presente, pessoal, o asfalto cedeu e quebrou, porque quando colocaram o duto das marrecas, tá, cavaram rente o barranco, colocaram o cano, a terra não foi socada e nem impermeabilizada. A água das fortes chuvas desceu a colina, penetrou na terra fofa, infiltrou-se por baixo do asfalto, fazendo o mesmo baixar e romper-se. Eu estava dando essa explicação para a comunidade ali, que eu vivo ali, né? Chegou um servidor, que eu nem conhecia, nem sabia que era servidor, não sabia nem quem era. Chegou e me disse, em voz alta, gritando, não tem nada a ver a tua fala. A colina está rachada e vai desabar. E eu respondi, então me explica por que a canaleta afundou. O que é que tem a ver a colina rachada com a infiltração lateral? O servidor respondeu, eu sou a autoridade aqui, você cale-se. No meio do povo, tá? E eu respondi para ele, eu sou a autoridade sim eleita pelo povo. O servidor em voz alta, alterado, estou falando de 20, 30 testemunhas, não é uma, tá? Respondeu para mim,
Você, desculpa o palavrão, senhora presidente. Você não é merda nenhuma. Essa foi a resposta do servidor para mim, que eu não sabia, né? Nem que era servidor. É funcionário da subprefeitura de Fazenda Souza. Você, cale-se, você não é merda nenhuma. Isso é um ataque à democracia, um ataque a essa casa e a todos nós. Porque tem uma patota, que graças a Deus é pequena, no meio dos servidores, que pensa que nós somos isso, nós vereadores. Que pensa que nós somos isso. E nos tratam dessa forma. Com a mínima educação possível, com soberba e arrogância, e eu vou até a última instância judicial. Esse vai pagar. Dois processos já está encaminhado. Vai pagar. Para que todos os outros que pensem da mesma forma desse cidadão, saiba quem eles são e até onde eles têm que chegar. Pode chegar, aliás. Tenho um extremo respeito pela maioria, porque são bons funcionários. Agora, essa patota que pensa desse jeito, que age desse jeito, que se acha acima da lei, esses vão encontrar o que eles nunca esperavam ter encontrado. Porque já está encaminhado. E eu gostaria, senhora presidente, com todo o respeito, que um parlamentar dessa casa, ser comparado com isso aqui, que esse senhor aqui falou, tá? Eu acho que essa casa aqui teria que se manifestar. Porque ele não atacou o Fantinel. E se fosse um outro colega que tivesse lá naquela hora, fazendo o seu melhor, tentando dar uma explicação para a comunidade que estava irritada, que estava com medo que a estrada caísse e não pudesse escoar, não pudesse passar uma ambulância, não pudesse passar o que é necessário passar naquela estrada. Eu estava lá acalmando o pessoal, explicando o que aconteceu e que nós estávamos aguardando o secretário e que ia ser resolvido, e prontamente o prefeito mandou, através de um acordo, né, com a iniciativa privada, estão consertando a estrada para que não haja esse perigo. Mas eu fui tratado desse jeito aqui, no meio do povo, do meu povo, do povo que me colocou aqui. Cale-se, você não é merda nenhuma. Que fique registrado. Obrigado, senhor presidente.